Amados irmãos e irmãs, saudação a todos vocês, peregrinos e peregrinas, tão numerosos hoje aqui, nos dando um exemplo de fé, de amor a Nossa Senhora, de querer seguir Jesus. A Romaria sempre é um santo retiro que vem nos ajudar depois, voltar para as paróquias, para as dioceses, para as famílias, com mais gosto de praticar o que a palavra de hoje nos anunciou. Primeira leitura falou dos dons. Todos nós temos dons, mas esse dom vem do céu, vem de Deus. O dom é para que Deus seja glorificado e que eu não seja exibido com o dom que não é meu, é de Deus. Dom não é para a gente, então, se autopromover. Dom, a palavra já diz, presente de Deus, para que com esse dom eu ajude o meu irmão. Olha que maravilha, a gente apenas é um canal desse dom de Deus para a glória dele e para o bem das pessoas. Mas a gente tem certa dificuldade, não é? De aproveitar dos dons que o Papa Francisco chamava de mundanidade espiritual. Por outro lado, a gente pode ter inveja dos dons e aí peca por causa dos dons. Não, hoje ficou bem explicadinho. Todo dom é para a glória de Deus. Por exemplo, nosso cantor Julinho. Todo mundo gosta de ouvir Julinho cantar. Dom de Deus para o nosso bem e não para ele se promover. Pronto, expliquei bem, não é? E também na primeira leitura ainda nos incentivou a gente rezar um pouquinho mais do que reza, para que a gente também tenha hospitalidade e não hostilidade. E hostilidade existe demais. Precisamos da hospitalidade, acolher os outros. E também, ainda o ensinamento da primeira leitura, a gente se alegrar por participar dos sofrimentos de Jesus. Geralmente a gente se revolta, xinga, e aqui está dizendo, não, se alegre, porque o sofrimento também pode ser um dom para nós, para a nossa conversão. O sofrimento pode ser para a nossa purificação, para a nossa santificação. Alegrar-nos por participar dos sofrimentos de Jesus. Isso requer, irmãos e irmãs, bastante espiritualidade. Mas quem consegue se alegrar, é uma pessoa muito saudável e que vai viver grandes alegrias. Pois é, chegamos no Evangelho. No Evangelho tem 3 ensinamentos. O primeiro, sobre a decadência do templo. Jesus chegou lá no templo e tinha gente negociando. E Jesus já tinha ensinado, a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. E tem uma corrupção religiosa também, em todas as religiões. A gente deve se cuidar muito para que a religião não seja lugar do mau uso do dinheiro. Mas o dinheiro é para o bem comum, é para a caridade, é para a partilha. Mas Jesus ficou muito irritado e virou as mesas, porque realmente é um mal muito grande o dinheiro tomar o lugar de Deus. E a gente acreditar mais na caderneta de poupança do que em Deus. Ou fazer da religião um lugar de lucro, não é assim? O lucro é da graça de Deus. Esse foi o primeiro ensinamento que irritou muito a Jesus como profeta. O segundo ensinamento é sobre, então, a figueira que não deu frutos. E Jesus não abençoa esta figueira, dizendo assim, olhe, vamos dar bons frutos. Viemos a Aparecida, voltaremos para o nosso dia a dia, dando frutos, frutos do Espírito Santo. São 9 frutos do Espírito Santo. O amor é um bom fruto, a caridade, a paciência, a alegria, a ajuda mútua. Vamos frutificar, porque se a gente é uma árvore frutífera e só tem folhas,
E temos muitos cristãos que só têm folhas. Vamos frutificar. E esses frutos vão fazer um bem imenso para nós mesmos, para toda a sociedade, claro, para o povo de Deus. E o terceiro ensinamento de Jesus foi sobre a fé. E ele, então, foi muito firme para que a gente tenha uma fé forte. Ele diz, essa fé pode ter o tamanho de um grão de mostarda, mas se for uma fé verdadeira, eu digo para essa montanha, atira-te ao mar, e a montanha vai voar lá para o mar. Isso é um símbolo que Jesus usa para dizer, olha o poder da fé, creia no poder da fé, porque quem tem fé tem a seu favor o poder de Deus, de curar câncer, de expulsar o inimigo, de vencer tentações, de ser curado de vícios. O poder da fé transporta todos esses males lá para o mar, quer dizer, lá para o fundo do mar. E nós, então, pela fé somos curados e libertados. E o outro exemplo, então, é que Jesus diz, olha, rezando, você faça uma coisa, perdoe. Se você rezar e não perdoar, a sua oração não entra no coração, porque você não perdoa e tem um coração de pedra. Mas se a gente perdoa, então, disse Jesus, nossa oração terá grande poder de ajuda aos irmãos e um grande poder sobre nós. Gente, olha que palavra abençoada. Mas hoje também é dia de São Paulo VI, que levou para frente o Concílio Vaticano II. E ele lutou muito pela paz. Ele foi lá na ONU, no meio dos poderosos, e disse assim, quero ser a voz dos mortos da guerra, das vítimas da guerra. Quero ser a voz dos pobres, a voz dos desejosos de justiça, porque onde não há justiça, não há paz nenhuma. E ainda ensinava São Paulo VI, se a humanidade não pôr fim à guerra, a guerra vai pôr fim à humanidade. A guerra vai acabar com a humanidade. É um grande perigo, um Papa não vai lá na ONU para dizer bobagem. Nós aqui fazemos bobagem guerreando. E ainda ensinou, a guerra é uma vergonha, a guerra é uma desonra, a guerra é uma insensatez, a guerra é absurda e a guerra é inútil. Rezamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.